A hora do agronegócio, nós estamos aqui com uma novidade hoje. Estamos aqui com o Dr. Ulisses Melo. E nós não estamos falando de nenhum agrônomo, veterinário, nem máquina agrícola, semente. Nós estamos falando de uma coisa que é interessantíssima. O Dr. Ulisses Melo, ele é diretor executivo responsável por pesquisa da IBM, exatamente, uma companhia de computação, de softwares da IBM. E a questão que temos aqui é o que a IBM está fazendo no agronegócio, doutor Ulisses? Bom, com a digitalização do campo, essencialmente com esses equipamentos mais instrumentados, agora nós temos estação de tempo, cada vez mais informação, inclusive na parte genética dos próprios produtos. A IBM está olhando essa explosão de dados que estão sendo gerados no campo como uma forma de nós provermos mais serviços na área vamos dizer, de informática em geral, de tecnologia, para poder melhorar a gestão no campo. E é uma área fascinante, porque, como nós sabemos, se você escolher a semente certa, no solo certo e fazer uma gestão de campo no clima certo, existe um potencial de se aumentar a produtividade no campo ainda muito grande. Considerável. Mesmo considerando que a gente tem aumentado a produtividade no Brasil ao longo dos anos muito, ainda existe um potencial, em alguns casos, de quase dobrar a produção. Pois é, para que o nosso espectador aqui da TV Jovem Pan, nosso ouvinte da rede Jovem Pan, compreenda, o agronegócio brasileiro tem um tamanho de 1 trilhão e 400 bilhões de reais aproximadamente. E para fazer esse 1 trilhão e 400 bilhões de reais de movimento, utiliza cerca de 173 bilhões de defensivos, adubos, semente, produtos veterinários. A qualidade com que se aplica isto no campo, a qualidade com que essa tecnologia é aplicada, faz uma diferença gigantesca nos custos e na sobrevivência do produtor e uma diferença imensa para isso que o Dr. Ulisses estava comentando, para melhorar a produtividade que pode sim dobrar como média no país e em todas as atividades que a gente tem aqui no Brasil. As estimativas sobre o quanto nós podemos melhorar a eficácia do uso dessa tecnologia, os tais dos 173 bilhões de reais que representam as sementes, o adubo, o agrotóxico, representa também a parte toda da pecuária, nutrição, medicamentos, é de cerca de 30%. É mais ou menos esse o número, considerado pelo que vocês já estudam nesse campo da agricultura digital, do que nós temos de desperdícios a melhorar ou de erros a melhorar no uso da tecnologia, por aí? É por aí. A gente está ouvindo números que dependem, é claro, da cultura. Por exemplo, em cana nós ouvimos esse número, né, ao redor dos 30%. É uma oportunidade dentro do que nós chamamos de agricultura de precisão, né, em que você, hoje, para se dar exemplo, se você quiser fazer uma proteção com medicamentos, às vezes se usa avião para pulverizar, e a ideia é, por que pulverizar tudo se existem concentrações locais? Você pode fazer uma pulverização de precisão, ou fazer uma irrigação de precisão, uma fertilização que varie. Hoje a tecnologia permite fazer isso com uma precisão muito maior, considerando as variações do solo. Você pode fazer palmo a palmo, 1 a 1. Você pode cuidar. Exatamente. O que antes a gente não conseguia. Agora, qual é o estado da arte disto hoje, da IBM no mundo, e o que nós já podemos fazer aqui no Brasil para os próximos meses? Como que isto vai revolucionar aqui o país, e o que a IBM já sabe sobre este conhecimento a nível aí planetário? O estado da arte depende, nesse caso, muito da coleta de dados, né? Reunião dos dados. Isso. A tecnologia está chegando, por exemplo, nessa parte que a gente chama de compreensão visual, a um nível, eu diria, de centímetros, né? Eu vi recentemente um conjunto de dados de LIDAR, né? Porque a gente está acostumado com imagem de drones, com imagem de satélites, cada um tem uma resolução.
esse que eu vi, o último, mais recente de lidar, ele tem uma resolução de centímetros. Você pode montar uma imagem tridimensional, inclusive de ver folhas, né? Ou seja, você consegue ver uma folha no meio de uma propriedade de 1.000 hectares, 2.000, 3.000, e isso é sensacional. Os fitopatologistas, por exemplo, vão adorar, né? Porque eles conseguem identificar ali a iniciação da proliferação de uma doença. Isso é não só o fitopatologista, mas também o que eu diria, se você quiser fazer um mapeamento genótipo, fenótipo hoje, vai se tornar muito mais fácil, porque você faz o survey, você tem toda, por exemplo, vamos supor se fosse cana, a distância entre os nós, diâmetro, e daí você sabendo a característica genética dessa planta, você pode automaticamente começar a fazer essas correlações, porque você vai ter esses dados que antigamente se demorava muito mais tempo para se coletar no laboratório, no campo. E usando esses algoritmos agora de machine learning, quer dizer, de aprendizado de máquina, de deep learning, nós vamos conseguir acelerar esse ciclo de fazer esse mapeamento. Então, essas geração dos clones, que era uma coisa que demorava muito mais no laboratório por tentativa e erro, ela vai poder ser acelerada por causa dessa análise dos dados, que a gente chama de Big Data, porque é um volume de informação enorme, mas que te permite ganhar esses conhecimentos de uma forma mais rápida. E por causa do que nós vivemos numa agricultura tropical, nós temos uma produtividade maior, um número de plantações mais rápidas. Nós vamos coletar esses dados mais rapidamente, e isso vai permitir que o Brasil tenha até uma competitividade maior do que outros países. E vai ter um uso muito mais inteligente de defensivos, um uso muito mais inteligente de adubação, a plantio vai ser melhor, a pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, ou seja, este instrumento todo do Big Data e a presença aqui de uma companhia como a IBM neste assunto, significa uma revolução de gestão. Eu acredito piamente nisso, porque e a parte que eu acho interessante também é como nós vamos transformar a própria gestão de conhecimento em um produto para serviços para o próprio Brasil. Porque hoje nós exportamos grãos, que no fundo é commodity, né? Grãos, milho, soja. Mas se nós fizermos uma gestão inteligente dessa produção, nós vamos exportar não só os grãos, mas como conhecimento de como fazer gestão disso para outros países que agregam valor. Aliás, muito bem lembrado, nós poderemos ser exportadores da inteligência. Exato. De como fazer isso, que é talvez de um valor maior do que um container de soja ou de milho, sem prejuízo à importância desses produtos. Mas, doutor Ulisses, nós temos nosso tempo aqui esgotando. E qual é a principal barreira para a gente avançar em velocidade com este assunto do Big Data, da agricultura digital? Qual é a principal coisa que nós temos que fazer nos próximos... Eu não vou lhe dizer muito tempo não, porque isso acho que é veloz. Acho que no próximo ano. O que nós temos que realizar para que o país tenha isto aqui no uso de uma maneira mais universal deste conhecimento? Eu acredito que a melhor forma de avançar isso mais rapidamente é nós criarmos uma plataforma na qual nós podemos dividir esse conhecimento e ter um efeito multiplicador. Por exemplo, algumas companhias vão estar coletando dados de uma forma, outros vão estar coletando outros dados. O que nós estamos tentando fazer na IBM é criar essa plataforma que a gente chama de AgriTech, no qual nós vamos permitir uma agregação dessa informação e serviços que possam prover ganhos de informação com relação a esses dados. Então, ao invés de nós termos, como é hoje, dados segmentados em várias companhias diferentes, tem um lugar onde a maioria dessas startups, essas novas companhias, possam usar esses dados, usar essa informação, usar esses serviços cognitivos que nós estamos desenvolvendo, para ter esse efeito multiplicador e ter esse efeito alavancador. Quer dizer, é necessário uma reunião de muitos dados, e ali há um compartilhamento, né,
E a partir desse comportamento se cresce. Exatamente. Todo mundo cresce nisso. Para finalizar, a Embrapa participa de ações com vocês, da IBM? Nós estamos em bastantes discussões com a Embrapa. A Embrapa tem, historicamente, sido das companhias que tem alavancado o conhecimento de agricultura no Brasil, e a gente está nessa situação, principalmente do Cerrado, graças a contribuições da Embrapa. Amanhã mesmo eu vou fazer parte de um workshop em Campinas com a Embrapa. Nós estamos tendo bastantes discussões porque... Coisa em andamento significa para os jovens também que nos veem aqui, nos escutam, uma oportunidade de carreira que até agora não havíamos considerado no agronegócio. E lá na Fundação Suji Nishimura, em Pompeia, na FATEC, Suji Nishimura, onde o Dr. Ulisses fez a aula inaugural, tem lá um programa aberto recentemente de Big Data no agronegócio. E pelo que eu estou sabendo, as inscrições para os vestibulares estão abertas. Acho que os jovens aqui podem olhar isso aqui com uma carreira espetacular aí para frente, correto? Correto. Essa parte de agricultura, a FATEC lá em Pompeia tem já 2 cursos, um há uns 7 anos, que é nessa área de agricultura de precisão, e agora eles lançaram esse curso de Big Data para agricultura. E está claro que essa vai ser uma demanda grande, dado o volume de dados que está sendo criado com a digitalização do campo. Muito bem. Dr. Ulisses, um cientista brasileiro, especializado em geologia, trabalhando na IBM, e pelo que eu também ouvi, pesquisas que são feitas aqui a partir da realidade brasileira. Dr. Ulisses, muito obrigado. A sua despedida aqui, e vamos para essa nova agricultura digital, uma revolução, tá certo? Esperamos. Obrigado, e prazer foi meu estar aqui. Obrigado. Até a próxima.